Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Mais uma vez, neste primeiro momento, a gente convida a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente, auxiliando assim a nossa harmonia mental, nos preparando para ouvirmos hoje mais uma explanação que nos ajudará a lembrar sempre dos ensinamentos que a doutrina espírita nos mostra, nos traz. Hoje vamos ouvir caráter da revelação espírita pela nossa querida irmã Patrícia. E mais uma vez nos ajudará a lembrar que é no esforço diário, no empenho de cada dia, que nós vamos nos melhorando e usando para a prática de todos os dias os conhecimentos da doutrina. Muito obrigada. A equipe espiritual que sabemos aqui está, com tudo organizado, e a partir do momento que entremos nesta casa, já começamos a receber a ajuda. Muito obrigada a todos e principalmente pela presença de nossos irmãos que vão também ouvir a palestra de hoje. Que assim seja. Bem, amados irmãos, hoje vamos fazer um breve resumo do primeiro capítulo do Gênesis, esta obra também elaborada por Allan Kardec através dos Espíritos. Esse capítulo, ele faz várias indagações sobre a questão da revelação espírita. Qual é o caráter da revelação espírita? Afinal, por que os espíritos começaram a se manifestar em várias partes do mundo para trazer os ensinamentos? Qual era o objetivo? Primeira situação, revelação. A palavra revelação é revelare, é tirar o véu. Só que na época eles entendiam que a revelação era algo também muito com questões extraordinárias. Mas a gente sabe que as revelações vão ocorrendo na ciência, principalmente, que seguido revelou-se o cientista, descobriu tal coisa, porque seguido estamos descobrindo algo novo. Mas o caráter em si dessa revelação era trazer uma luz a uma lacuna que faltava ainda. Lá em 1800 e tanto, ainda tinha aquelas questões que não estavam bem definidas. Primeiro veio Moisés. Moisés trouxe as revelações, trouxe as tábuas, explicou, começou a trazer os povos para o monoísmo, para o monoteísmo, para um Deus, que existe só um Deus. Só que naquela época, para aquela cultura, era um Deus brabo, vingativo, as pessoas tinham que seguir a risca, senão iam ser castigadas. Como muitas religiões ainda acreditam nisso. Aí veio o Mestre Jesus, com aquela luminosidade, aquele amor, aquele carinho, aqueles gestos amáveis dele, veio explicar que existe pluralidades de vida, existe vida sim após a morte, chamada reencarnação, e que Deus é um Pai maior que acolhe a todos.
E que ele não é vingativo, ele é amor. Ele está ali sempre para ajudar a cada um de nós. Basta nós querermos, basta nós nos deixarmos levar pela fé e acreditar que estamos sempre bem amparados. Mas nós temos que também nos ligar a Deus. Mas vai mais além. Como Kardec, ele era uma espécie de cientista e ele vinha muito da ala do Sócrates, de outros filósofos que faziam perguntas e perguntas até chegar a um ponto onde se podia tirar alguma ideia. E aí se comentou, mas por que a religião espírita? Porque veio de espíritos, não de um único, mas de vários. Porque a primeira revelação foi feita por Moisés, a segunda pelo Mestre Jesus e a terceira por vários espíritos. Então se chegou a um consenso que a terceira revelação é a espírita, aquela que começou com as manifestações dos espíritos através das mesas giratórias e todos iam ditando questões que, pegando de pontas do mundo inteiro diferentes, eram as mesmas coisas e os mesmos ensinamentos de amor, de seguir o que o Mestre Jesus nos diz. Ah, mas por que o Mestre Jesus não revelou tudo lá atrás? Porque naquela época as pessoas não tinham a compreensão total. Por isso que ele falava muito em parábolas, por isso que ele contava historinhas, porque o povo não estava ainda preparado. Assim como nós, tem muitas coisas que nos são reveladas no dia a dia, até pela ciência, e a gente diz, mas será que assim existe? Muita gente acha que o planeta Terra é quadrado, que já se provou que não é. Então são etapas das nossas vidas, das nossas existências, das nossas compreensões, do nosso entendimento, que aos poucos vão se abrindo o horizonte. Aí dizia que o caráter da revelação espírita também era a verdade absoluta. Naqueles anos de 1853, ou seja, no século XIX, eles entendiam como verdade absoluta ou verdades relacionadas à religião. Sabemos que não existe uma verdade absoluta. Ela existe uma verdade naquele momento, mas que se pode transformar a cada momento conforme as revelações que vão ocorrendo. Conforme a nossa evolução, nós humanos, nós espíritos encarnados, vamos entendendo. Também, não adianta só os espíritos virem e nos explicar se o homem, os médiuns que recebem as mensagens, também não trabalharem para ajudar nessas revelações. Por isso que o caráter da revelação espírita, ela é religiosa e científica, porque ela tem a mão dos homens. E por isso que é importante que todos nós nos doamos, tenhamos abertos os nossos horizontes, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso sentimento. A Gênese, ela traz esse livro, essa obra, ela é muito interessante, porque ela nos faz refletir qual o objetivo de tudo, especialmente da revelação espírita. Mas é a terceira revelação. Sim, mas por quê? Para vir nos ajudar. Para vir nos mostrar que existem outras vidas, outros planetas, que existem pluralidades de vida, que nós não estamos sozinhos, que nós não acabamos aqui, que a gente tem a nossa continuidade, e não só a continuidade nossa dos nossos filhos, nossos netos, mas na nossa continuidade como um ser. A vida nunca acaba. Acaba o corpo físico, ele perece, mas o espírito nunca. E é por isso que temos que trabalhar no nosso dia a dia, para nos melhorarmos, para sermos melhor a cada dia. Não pelo vizinho, pelo marido, pelo pai, pelo filho, mas por nós mesmos. No momento que nós começamos a melhorar a nossa moral, o nosso caráter, o nosso sentimento, tudo começa a melhorar ao nosso redor. Mas acontecem situações que não tem como, não. É fácil ser bonzinho
com os bonzinhos. Difícil é ser bonzinho com os malzinhos. A gente a todo momento é testado. A gente a todo momento tem situações que vão nos dizer: ah, tá boazinha agora, mas vou te botar naquela pessoa que vai passar lá na tua frente e vai te deixar meio brabinho. E aí você vai pensar: opa, eu gritei com a pessoa, mas eu não tô, então não melhorei tanto assim. Não. E a cada momento a gente vai ser testado. É como se o professor ditasse uma frase e você faz a frase, beleza. Ah, agora eu aprendi tudo. Aí o professor dita uma frase, uma palavra mais difícil ainda. E você, opa, errei. Ah, então eu não estou sabendo tanto assim. Assim somos nós, amados irmãos. Não sabemos tudo ainda. Estamos longe de saber tudo. Muitas revelações irão acontecer, sim. Muitas mostrarão no decorrer de nossas vidas, do universo, que sabemos a pontinha do iceberg. Mas Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, munido de espíritos de luz, aos poucos vão revelar. De tempos em tempos, vocês podem perceber que existem revelações através de vários espíritos e de várias religiões. As religiões, todas, sejam elas quais forem, até as ocidentais e as orientais, elas têm um ponto em comum: que existe um Deus e que todos têm uma alma. Só que divergem em algumas situações. Com o tempo, acredita-se que todas irão se unir num único propósito e num único pensamento. Independentemente da sua crença, independentemente da sua cultura, como os orientais, os japoneses, chineses, eles vão todos, unidos, entender e compreender as revelações mundiais, as revelações do plano espiritual. Cabe a nós, espíritas, cada vez mais estudar, cada vez mais nos empenharmos para aprendermos e evoluirmos. E poder transmitir um pouco que seja daquilo que nós aprendemos, dos nossos conhecimentos. Tão parcos, mas com muitos esforços. Muitas vezes a gente pode chegar para um colega, explicar o nosso entendimento e a pessoa diz: ah, mas eu não acredito, ah, mas eu não entendi. Calma, não é o momento da pessoa, não é o momento dela. Mas aos poucos ela vai entender, ou que seja na igreja dela, ou que seja no templo dela, ela vai entender. Então tenhamos também a paciência, tenhamos também a tolerância religiosa, entendemos que cada um tem o seu momento, a sua evolução, nem todos vão compreender de cara, nem todos vão estar na mesma sintonia. Nós estamos em sintonias diferentes. Mas uma coisa, amados irmãos, eu digo a vós: fé, amor, acreditem. Por mais que estejam passando por situações difíceis, Deus está ali, abraçando cada um de vocês. E as revelações às vezes nos vêm nos sonhos, nos vem nas intuições. Muitas vezes a gente diz: ah, mas a minha intuição era para ir tal lugar. É o nosso anjo da guarda dizendo: ó, vai por aquele caminho, tu não vai se incomodar tanto. Mas a gente é teimoso. E às vezes vai para o caminho errado. Cai, aprende e volta. Não, agora eu vou pelo caminho certo. Então que escutamos mais as nossas intuições, prestamos atenção nos nossos sonhos, prestamos atenção na nossa vida. E sim, amados irmãos, tenhamos fé. Para resumir, porque quem puder ler o primeiro capítulo do Gênesis, eu recomendo. Mas ele é bem longo, bem extenso. Eu não poderia trazer todo ele aqui de tópico em tópico, porque iria levar no mínimo umas 2 horas. Mas eu quis trazer um resumo e a essência dele. E aqui diz o seguinte: que o resultado da revelação nova, ela veio para encher o vazio cavado pela incredulidade, elevar as coragens abatidas pela dúvida e pela perspectiva do nada.
Porque é tão triste não acreditar em nada. É tão triste dizer, tudo que já aconteceu eu não acredito. Não, amados irmãos, acreditem. E também porque os espíritos não vêm resolver problemas da ciência, mas dar o saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de enriquecer sem trabalho? Também não. Para mostrar que existe vida futura, que todos estão aqui amparados pelos seus mentores espirituais e, acima de tudo, por Deus. Mas de nós, de abrir os nossos corações, de estarmos com a perspecção de receber os fluidos benéficos. É como se nós fôssemos uma esponja. Vamos abrir o nosso horizonte, vamos abrir para novas revelações, sempre com muito amor no coração. Era esta pequena mensagem que eu trouxe para todos vós, referente ao caráter da revelação espírita do primeiro capítulo da obra Gênesis. Quem puder, que leia, que é sempre importante, é sempre bom e faz bem. Dá uma ampliada nos estudos. Agora, amados irmãos, vamos com os colegas espíritas aqui, trabalhadores da casa, vamos dar o passe coletivo. Então, peço que todos continuem em sintonia, fechem os olhos, se acomodem na cadeira e vamos junto orar o coração em Deus. Mestre Jesus, te agradecemos por mais este momento, por mais esta oportunidade que temos de poder receber aqui os fluidos benéficos de amor, de paz, e que possamos levar para os nossos lares, para os locais por onde formos, muita luz e amor, que possamos cada vez mais ter fé e acreditar que Deus está sempre conosco. Obrigada aos mentores espirituais desta casa e aos mentores de cada um dos irmãos aqui presentes. E que todos possam ser amparados, sempre quando estiverem com o coração voltados a Deus. Que seja sempre feita a vontade de bondoso Deus, hoje e sempre, e que assim seja.